Enquanto ouvia a palavra que era proclamada, me fez recordar de algo que é cantado lá na minha terra. Um bendito que começa de um apóstolo até 12. E aqui nós vemos 3 apóstolos de Deus, de Cristo era santo de nosso Senhor. Era Deus que andava no mundo, era Deus que no mundo andou. Nós estamos caminhando com Lucas, meus amados irmãos e irmãs. E Lucas é aquele evangelista que nos fala da infância, da concepção, da infância de Jesus, mas também vai nos falar da cura, nos apresenta Jesus como esta cura ao nosso coração. Mas também vai falar da obediência. E nós já vemos em Maria quando diz: eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, cumpra-se a sua vontade. Nós vemos o Senhor que aos 12 anos, quando fica em Jerusalém, seus pais descem a Nazaré, ao perceber retornam, e lá no final dizia: e ele era obediente aos seus pais. E nós vemos hoje aqui nesta primeira pesca milagrosa, neste primeiro sinal, o Senhor que olha para a multidão e chega em uma barca de Simão e pede que afaste um pouquinho ali no lago de Genezaré para poder falar àqueles que ali estavam. E depois, olhando para aquele homem, diz: lançai as vossas redes em águas profundas. Mas Pedro vai dizer: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas em obediência à tua palavra, nós iremos lançar a rede novamente. Aqui começa o discipulado de Jesus em relação a todos aqueles que iam ser chamados. E nós vemos os primeiros, Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, que estavam em contato diário com o mar, com a pesca, com tudo aquilo que envolvia o trabalho, o negócio. Certamente os irmãos, ou melhor, o pai de Tiago e João, Zebedeu, estavam todos ali ansiosos para poder ver aquela pesca milagrosa que havia se sucedido naquele instante. A obediência, meus amados irmãos e irmãs, eu digo sempre, não me canso e repito: aquele que é obediente cresce. A obediência nos faz crescer. A obediência nos faz ser homens sábios, nos faz ser homens capazes de Cristo, como nós ouvimos na primeira leitura a ser proclamado. Quando nós temos essa certeza de que obedecemos ao Senhor, a Ele nós devemos voltar todo o nosso ser, e nós iremos ver que tudo aquilo que se faz em nós é pelo Senhor. Tudo é dele, tudo é vosso, e nós somos também, porque tudo é de Deus e Cristo é de Deus. Esta obediência nos forma, nos faz homens e mulheres capazes desta graça. Como é que isto acontece em nossa vida? Que graça é esta que os sábios, muitos procuraram compreender? E ontem nós vimos Paulo exortar a comunidade de Corinto, que dizia: de quem somos? Não, somos de Paulo, de Apolo, e ficavam nesta peleja. E no entanto, o apóstolo hoje nos chama: o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Logo, nós também estamos inseridos neste plano de amor. Mas obediência, quando nós obedecemos, nós crescemos, nós alcançamos a graça em nossa vida. Como disse Pedro: obedientes à tua palavra, iremos lançar uma rede mais uma vez. E lançaram. E era tanto peixes que a rede
se rompia, mas não se rompeu. E fizeram sinal para outros dois que estavam ali próximo, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E estes vieram com a sua barca e levaram a pesca até a margem do lago. E ali, quando Pedro viu este fato milagroso, se ajoelhou diante do Senhor e pediu que ele se afastasse dele, porque ele era um pecador. Como é que nós compreendemos isto na nossa vida? De ser pecador, todos nós somos. Mas no tempo de Jesus, aqueles que trabalhavam na pesca, que tinham contato com o mar, era tido pela comunidade judaica as pessoas que tinham contato com o diabo, com o demônio, com o mal. E Pedro se acha indigno de estar diante daquele homem que faz prodígios e milagres. Mas o Senhor olha para ele e diz: olha, doravante vocês agora não mais serão pescadores de peixes, sim de gente. Vem e segue-me. E eles deixaram barcos, rede e mar para poder seguir a Jesus Cristo. Interessante, no livro dos Santos Casados, nos traz a história de Zebedeu e história de Maria, mãe de Zebedeu. E nós vemos que como é interessante, até mesmo o pedido que a mãe faz em relação aos dois filhos: mande que no teu reino um se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas o interessante mesmo é ver nos escritos antigos que esta mãe, depois que ficara viúva, vendeu todos os seus bens e colocou à disposição do apostolado do Senhor. Meus amados irmãos, ver em Pedro que confessa e que vê pecador, nós também nos vemos, nós também nos encontramos nas palavras de Pedro. Mas Jesus se mostra misericordioso e a sua misericórdia é sem fim e para toda a eternidade. E chama para o seu convívio aquele que se reconhece pecador. E convida aqueles que pela sua palavra foram obedientes em ajudar a retirar aquelas redes que estavam ali se rompendo, mas não se romperam, para serem pescadores de homens. O apostolado em Jesus Cristo começa a partir de um chamado, a partir de um contato, de um olhar, de um poder pronunciar o nome em suma de verdade. E neste abandono, neste encontro pessoal com Jesus, o nosso coração se volta, deve estar voltado para Ele, e então assumirmos o nosso lugar diante do Senhor. Por isso, em Simão, em Tiago, em João, nos vejamos também o Senhor que chama, o Senhor que atrai, o Senhor que olha para o cansaço. E para aqueles que pescam, sabe muito bem, aqui nós pescamos em lagoas, no rio, em açude. E é tão enfadonho, imagine num lar, no mar, a noite inteira e nada pegar. E pela manhã alguém dizer: lançai as vossas redes em águas profundas. E estes já tinham feito a noite inteira, quantas vezes? Mas em obediência àquela palavra, eles lançaram e conseguiram pescar tudo aquilo que antes não haviam feito. Assim é o nosso coração diante do Senhor, assim é a nossa vida. Quando obedientes, nós alcançamos as graças necessárias para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça avançar mesmo sem medo algum para águas profundas, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, seja na tempestade, Ele está no barco, seja quando nós estamos afundando e perecendo, Ele nos sustenta com a sua mão, com o seu amor.
Avancemos para as águas profundas, nos lancemos no amor de Deus e sejamos homens, mulheres da obediência, capaz de poder com a nossa vida testemunhar o amor de Deus às pessoas. E por este testemunho também fazer com que este se lance neste coração misericordioso, que não vai olhar em conta os nossos pecados, mas a partir do nosso encontro pessoal, nós iremos declinando aos poucos quem somos, o que temos, para podermos possuir mais ainda e verdadeiramente a graça que nós encontramos, como aquele homem que vende tudo o que possui para comprar aquele tesouro maior que encontrou. E é Jesus que nós encontramos e é a Ele que nós queremos entregar a nossa vida e ser obediente por meio dos pastores da igreja, como hoje nós rezamos São Gregório Magno. Um homem que no seu tempo, na virada do século VI ao século VII, e ali toda Roma era saqueada pelos muçulmanos, e ele soube ser próximo ao seu povo, sustentando no alimento material e no alimento espiritual. E foi um grande homem zeloso para com a sua igreja. Rezamos e peçamos a Deus que faça dos nossos pastores homens segundo o seu coração. Faça também daqueles que nos governam, seja no grupo de oração, seja por uma palavra, seja por uma ação a zelar sobre nós, tantos homens e mulheres que são pastores do povo e com seu exemplo nos indica o caminho a seguir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos conserve no seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.